Será colocado na tela para vocês o texto citado pelo Ministério Digital. Abra sua Bíblia, por favor, na carta ou no livro escrito por João, o último livro da Bíblia. Qual é? Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Aleluia. Mais uma vez, solicito dos senhores e das senhoras presentes neste recinto que ficam focados, centralizados e dedicados a sua atenção para o nosso culto, para o louvor ao nosso Deus e para ouvir a ministração da palavra de Deus neste momento. Mais uma vez reitero as conversas paralelas, as agitações, as movimentações, deixa para o pós-culto. Eu prometo que não vou demorar. Antes da meia-noite a gente finaliza. Maravilha. Então você vai ficar quietinho, bonitinho, apenas abrindo a boca para dar glória para Jesus. E no seu lugar para ouvir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Quem encontrou o texto citado? Vou ler na nova versão internacional, NVI. Está escrito: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Versículo continuando. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Chama a atenção novamente para o versículo 15. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Amém? Poder sentar. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler está endereçado para a igreja de Laodiceia, a última das igrejas, das 7 cartas que estão entre os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Os versículos que nós lemos refere-se, portanto, à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ficava situada em uma cidade conhecida na região da Ásia Menor, por assim dizer, e era uma cidade muito rica, uma cidade que ganhou destaque, uma cidade que tinha referência no império por algumas características que ela possuía. Laodiceia era o nome de uma mulher, de um determinado governante, e ele deu o nome
daquela cidade, o nome da sua esposa, aquela cidade. Com o tempo, Laodiceia ganhou nome, fama, embora ela fosse uma cidade já de séculos de vida, a época que é escrito essa epístola, ela começa justamente no período do Império Romano a ganhar destaque. Havia nessa igreja, ou nessa cidade, uma igreja, nesta igreja um pastor, na qual o Cristo direciona algumas cartas. E chega a vez da igreja de Laodiceia. O início dessa carta está no versículo 14. E ela começa exatamente como começa as demais cartas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aí vem um dos títulos daquele que escreve a carta, e depois vem algumas características daquela igreja, e depois algumas recomendações. É basicamente assim que segue o esboço das cartas endereçadas à igreja, às igrejas da Ásia. Contudo, quando nós chegamos à igreja de Laodiceia, percebemos que ela difere, distingue das outras 6 em um quesito. Laodiceia é a única igreja que não tem uma característica boa, que não tem nenhuma característica relevante, que mereça ser mencionado pelo autor da carta, no caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa igreja não tem nenhuma característica importante que mereça menção. Resta a esta igreja algumas constatações. A principal delas, que é objeto desta rápida ministração, se encontra no versículo de número 15, quando na parte B deste versículo, a carta diz: melhor seria que fosse frio ou quente, isto porque a igreja de Laodiceia foi considerada uma igreja morna. Esse jogo de palavras se refere à questão da época. Na verdade, é aplicado aqui em referência a uma ligação que existia entre a cidade de Laodiceia e Hierápolis. E a troca de águas nessa cidade fazia com que tivesse uma corrente de água morna. De modo que Cristo se apodera desta característica para apresentar uma péssima qualidade para a igreja de Laodiceia. Cristo diz que aquela igreja não é fria e não é quente. E há aqui uma voz de lamento. No versículo 16 é dito: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. No versículo 15 diz, e outras versões vai trazer isso com maior nitidez: melhor se você fosse frio ou quente. Melhor se você fosse ou frio ou quente. E aqui paira o título da nossa ministração: o que é uma igreja morna? E eu refaço para você em uma pergunta pedagógica: o que é uma igreja morna? O que é uma igreja fria ou quente?
Se entendermos o que é uma igreja fria ou quente, podemos então deduzir o que seria um crente ou uma igreja morna. Ou também poderemos analisar através das características ou das péssimas características de Laodiceia, o porquê dela ser considerada uma igreja morna. Alguns pentecostais utilizam a questão de ser frio ou quente a o movimento pentecostal, como se fosse frio alguém que não sente a presença, que não reage, que não vibra, e alguém fosse quente se assim o fizesse. Mas se eu interpreto isso na perspectiva pentecostal, como se fosse uma manifestação do movimento, o que seria então uma igreja morna? Porque a igreja fria nesse conceito é aquela que não dá glória, aquela que não movimenta, aquela que não interage. Mas o que seria então a igreja morna? Que dá meio glória, meio aleluia, que se envolve... Não é isso. Descarte essa hipótese. Não é este o entendimento mais adequado para esta passagem. Cristo não está falando aqui de manifestações espirituais. Ele está falando aqui de caráter. Ele está falando aqui da essência daquela igreja. Ele está falando do DNA da igreja, aquilo que a igreja havia se tornado, aquilo que ela era naquele momento. E Cristo identifica, e ele utiliza esse recurso pedagógico para classificar a igreja de Laodiceia como sendo uma igreja morna. Mas o que é uma igreja morna? Como eu posso qualificar ou distinguir ou perceber que uma igreja é morna? Como eu sei que o crente é morno? O texto sagrado, ele diz o seguinte, versículo de número 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aqui está a primeira característica de uma igreja morna. É uma igreja que se acha autossuficiente. Aqui está uma característica de um crente morno. É aquele crente que se acha autossuficiente. As características sociais, financeiras e geográficas de Laodiceia lhe proporcionara uma autonomia do Império Romano. É dito que no ano 60 e alguma coisa, 62 antes de Cristo, aliás, 62 depois de Cristo, Laodiceia sofreu uma grande destruição. Aqueles moradores eram tão ricos que pegou do seu próprio bolso, reconstruiu a cidade e não quis nada de Roma, nada. Eles não quiseram nem um centavo do Império Romano. A própria população reconstruiu a cidade com a sua própria riqueza. Eles se achavam autossuficientes. O que é ser autossuficiente? É achar que não precisa de nada e não precisa de ninguém. É achar que pode fazer tudo de maneira independente, sem o auxílio, sem o apoio e sem a colaboração de outros. Este era o sentimento que pairava em Laodiceia. Laodiceia, ela era riquíssima, ela tinha uma medicina avançada,
ela tinha uma indústria robusta. Os produtos, tanto da área da medicina quanto do comércio, percorria por todo o Império Romano. Em cada canto do império chegava a roupa de Laodiceia, chegava a colírio medicinal de Laodiceia. Era uma potência nessas áreas, e eles entendiam que não tinham condições ou necessitavam de ajuda de ninguém. Ei, você já passou por um momento na sua vida que você achou que não pensava, que não precisava de ninguém? Você passou algum momento na sua vida em que você se sentiu como se fosse o mandatário, o possuidor de toda a situação naquele contexto? Se nós aprendemos alguma coisa com a vida, é que a vida é feita com a colaboração de terceiros. A vida é feita com a colaboração de terceiros. Ninguém, na sua vida pessoal, na sua vida privada, na sua vida particular, consegue viver sem o auxílio de alguém. Não existe, é impossível você sobreviver sem o auxílio de alguém. Quando nascemos, precisamos do acolhimento dos pais, dos avós, dos parentes. Quando crescemos, outros necessitam do nosso apoio. E ainda precisamos do apoio daqueles que nos cercam e fazem parte do ciclo íntimo dos nossos relacionamentos. Também precisamos do apoio dos colegas de trabalho. Precisamos do apoio das equipes nas quais nós nos envolvemos. Entenda nesta noite, o ser humano é um ser que gosta de viver agregado. O ser humano não consegue sobreviver de maneira isolada, de maneira afastada e sem contato ou interação ou compartilhamento com os da sua espécie. Não dá para sobreviver ou ter uma vida saudável sem a ajuda de terceiros. Laodiceia se achava autossuficiente, entendia: não preciso de nada. Quantas vezes no alto da nossa prepotência achamos que não precisamos de ninguém, achamos que as pessoas estão com a gente porque querem da gente. E aí tem uma filosofia nesse meio de desenvolvimento pessoal, onde somos aconselhados pelos gurus do desenvolvimento pessoal e profissional, de que não devemos conviver com gente que depende da gente, que quer sugar, e eles usam essa expressão, quer sugar a nossa energia. E aí eles ensinam: olha, não deixe que ninguém suga a sua energia. Não conviva com ninguém que não agregue nada para você, que não acrescente nada para você. Aí eu olho para a sua cara nessa noite, essa cara linda, bonita, e te pergunto: e as energias que você sugou dos outros? E as necessidades que você teve dos outros? E o apoio dos seus pais, dos seus amigos, dos seus familiares, e o apoio e energia que eles depositaram em você, porque agora, no alto da sua autossuficiência, você acha que não pode ajudar um necessitado, compartilhar com alguém que está nesse momento abaixo de você. Mas se lembre que um dia também você já esteve embaixo, alguém estendeu a mão e te deu apoio para você chegar aonde está. Então eu quero recomendar para você nesta noite,
para os pregadores, cantores, jovens que querem desenvolver a sua vida pessoal, profissional, ministerial e espiritual. Para de ficar comprando essa filosofia de Laodiceia. Para de ficar comprando esta ideia barata que você é o centro do mundo e que as pessoas não podem sugar a tua energia. Para de ser besta. Cristo, o nosso Salvador, entregou a sua última gota de sangue por mim e por você. Estávamos na lama, jogado, fadado ao inferno. Ele desceu do céu, vestiu a capa humana, entregou a sua vida por mim e por você. Você que está com o nariz empinado, que acha que é mais do que é, onde estava você quando o meu Cristo estava no céu, sendo adorado, magnificado, engrandecido por anjos, arcanjos, serafins, todas as hostes celestiais? Onde você estava? Você que acha que é melhor do que outro, que pode mais do que o seu irmão, e que ele não pode andar na tua companhia, porque você se acha o melhor, o autossuficiente. Onde estava você quando o nosso Salvador gritou no Calvário: está consumado, está consumado? E aí ficamos nessa ideia, seguindo esses coach, é o termo da moda no nosso tempo, esses mentores, pegando esses livros de autoajuda e achando que nós somos realmente uma pessoa que não podemos ajudar os demais. A filosofia da Bíblia é diferente, é de sacrifício, é de entrega, é de troca, é de compartilhamento. A Bíblia diz: você que é forte, ajude a os mais fracos. A Bíblia diz: você que está em pé, cuidado para que não caia. A Bíblia diz: ajuda, compartilhe, auxilie, socorre os necessitados, seja hospitaleiros, generosos, benignos, compassivos, longânimos. Porque o nosso Cristo fez tudo isso por nós. Não seja Laodiceia, não seja Laodiceia, seja Filadélfia. Não seja Laodiceia, seja a igreja de Jesus, que entende o que é sacrifício, que entende o que é entrega, entende o que é abrir mão de algo para beneficiar alguém. Não permita que esse sentimento pecaminoso, esse sentimento de autossuficiência te afaste da graça de Deus, te afaste da presença de Deus. Aleluia! Somos igrejas, devemos dar as mãos, devemos compartilhar, devemos ajudar, devemos fazer o que podemos para socorrermos os nossos irmãos e irmãs que carecem do nosso apoio. E certamente aquele de quem você depende também vai te ajudar. Aleluia! A igreja de Laodiceia achava que não precisava de ninguém. Autossuficiência.
Mas aquela igreja tinha uma outra característica que a fazia uma igreja morna. A igreja de Laodiceia, ela era indiferente. E aqui eu quero trazer uma outra palavra, ela era antipática. Vamos entender o que eu quero dizer na perspectiva dessas três palavras: simpatia, empatia e antipatia. A simpatia é quando alguém é apresentável, é atencioso, alguém diz que ele é simpático, tem uma boa comunicação, dá atenção às pessoas, é simpático. O empático, ele não dá apenas atenção, ele se coloca no lugar do outro, ele sente as dores do outro, ele sente as necessidades do outro. Mas tem também o antipático, aquele que não é nem simpático e muito menos empático, é o indiferente, é aquele que não está nem aí, é aquele que não está aí e nem está chegando, que pode subir ou pode descer, ele não importa, ele não liga, ele não se interessa. Essa é uma das piores classes de pessoas, porque são pessoas pobres de espírito, porque são pessoas que não estão interessadas nos outros, são pessoas que olham apenas para os seus umbigos e utilizam as pessoas para os fins que elas querem para si mesmas. Essas pessoas têm a característica e a postura da igreja de Laodiceia. Eu não me importo, eu não ligo, eu não me envolvo, eu não quero saber, não é comigo. Hoje, no cenário político, essas pessoas ganharam o nome isentões. Os isentões, que ficam em cima do muro, que não se posicionam, que não se manifestam, que querem agradar a gregos e a troianos. Pessoas que não tomam a causa, que não assumem o partido, que não querem ajudar, que não querem se envolver, que não querem se entregar. Sabe, essa característica da igreja morna, a igreja que não importa se está em pecado ou está santo, se busca Deus ou se não busca, se a graça de Deus está na casa ou se não está, se quer estar diante de Deus ou diante de qualquer outra coisa, não importa, tanto faz ir para a igreja ou ficar em casa, tanto faz ir para a igreja ou ir para o cinema, tanto faz ler a palavra de Deus ou ler um livro de romance, tanto faz orar ou tanto faz não orar, tanto faz servir a Deus ou tanto faz não servir a Deus. É a postura indiferente, centrada no seu próprio mundo, presa no seu próprio ego e orgulho. A igreja quente é a igreja que se importa, é a igreja que se envolve, é a igreja que olha para alguém e de alguma maneira quer influenciar positivamente a vida deste alguém. É alguém que está orando, buscando e quer servir a Deus melhor. É alguém que tem prazer em estar na presença de Deus. É alguém que faz questão de sentir a graça de Deus e de servir a Jesus. É alguém que quando perde os cultos,
Parece que tem algo errado naquele dia. É alguém que quando não lê a palavra no seu momento com Deus, eu passo o momento com Deus, parece que o dia perdeu sentido, parece que está faltando alguma coisa ali, algo não está certo. É alguém que se importa com a sua vida espiritual, se importa com a sua igreja, se importa com o seu povo, se importa com a obra de Deus. A igreja quente está ligada no céu. A igreja quente está vinculada na palavra. A igreja crente e quente não tolera o pecado, não tolera a inimizade, não tolera ficar distante de Deus. A igreja que quer servir a Jesus não é igreja morna, não é igreja que diz, tá bom, não deu, eu fui para a igreja hoje, eu estou da mesma maneira que eu entrei, parece que eu entrei em um teatro, parece que eu acabei de assistir uma peça teatral, ou um filme, entrou, saiu ali, ficou tranquilo, tudo normal. Esse é o crente morno. Mas o crente que é quente, a imagem de Filadélfia, eles entram na igreja e sabem que não estão em um clube, não estão em um teatro, não estão em um cinema, não estão em um grupo de família, não estão no churrasco do meio-dia, não estão na companhia dos amigos, eles sabem que estão na igreja. E a igreja é casa de Deus, a igreja é lugar santo, a igreja é lugar de reverência, a igreja é lugar de temor. Ele está na igreja, ele foca no culto, foca no louvor, foca na palavra, foca na oração, entrega aquele tempo para Deus, entrega aquele momento na presença de Deus. E esse crente volta para casa abastecido espiritualmente, volta para casa renovado espiritualmente, volta para casa leve, volta para casa agraciado, refrigerado por Deus. Aleluia. Volta para casa em paz. Volta para casa com o coração tranquilo, com a mente leve, com a alma sossegada, porque passou momentos na presença de Deus. Aleluia. Somos a igreja que busca a presença do Senhor, a igreja que toma o partido do evangelho. Irmãos, quem serve a Deus não fica em cima do muro. Quem serve a Deus não se esconde por detrás de qualquer coisa. Quem serve a Deus é que pergunta: rapaz, você é crente? Ele diz: eu sou, graças a Deus. O que é crente morno? A pessoa pergunta: ei, você é crente? Eu visito. Quem é crente não, tem prazer de dizer que é, tem prazer de servir a Deus, tem prazer de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, não se esconde, não foge, gosta de falar do amor de Deus e de compartilhar a sua fé. O jovem crente, não importa o ambiente onde ele estiver, ele nunca negará a sua fé, nunca negará a sua crença, ele nunca negará em quem ele crê. A exemplo de Paulo, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Este é o crente que é quente e não morno, que está
entrar na presença do Senhor e busca a sua face. A igreja de Laodiceia não tinha nenhuma característica boa. Nenhuma característica boa. Só restou uma coisa para a igreja de Laodiceia. E o que foi que restou, pastor? Você me pergunta, eu te respondo. Só faltou Jesus fazer o apelo para a igreja de Laodiceia. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Perceba que a igreja de Laodiceia estava longe de Deus, desviada, afastada, transviada, longe da presença de Deus. Agora Cristo não se preocupa mais com a coletividade. Ele faz um apelo individual. Levanta a mão aí, ó, e me aceita como Salvador. Mas Jesus, eu sou crente velho. Eu já estou aqui em Laodiceia há muito tempo te servindo. Jesus diz: não tem problema não, levanta a mão, se reconcilie, abre a porta, eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero converter a tua vida de novo, eu quero te devolver ao primeiro amor, eu quero te trazer para a presença, para a graça, para a unção, para o poder, para a comunhão, para a misericórdia. Jesus faz um apelo para a igreja de Laodiceia. Ele pede agora para aqueles crentes se converterem. Estamos cheios de religiosidades. Estamos pisando em ovos. Estamos tendo cuidado para não machucar o ego carnal e pecado das pessoas. Mas a mensagem de Cristo continua a mesma. Abre a porta, eu quero entrar. Aleluia. Não importa que tu é rico, não importa que tu tem poder, não importa que tu tem influência, tu és pobre, miserável, cego e nu. Eis que estou à porta e bato. Anjorabase, andacarabase. Eis que estou à porta e bato. Não se esconde por detrás da tua família. Nanchorabase, andocorabasúria. Não se esconda por detrás do teu tempo de crente. Mas pastor, eu vou ficar envergonhado. Mas antes você ficar envergonhado aqui do que ir para o inferno. Mas antes você se expor aqui do que receber o juízo e a condenação de Deus. Ei, Nacho! Se converta agora enquanto pode. Ele já te viu. Ele viu a Nataniel debaixo da figueira. Ele viu a Zaqueu em cima da figueira brava. Ele já te viu também. É noite de quebrar a alma na presença de Deus.